a real sobre o simulador de Fórmula 1, Rubinho versus Fittipaldi. Caraca. Por exemplo, são corridas, meu, você não tem todo momento na semana Eu sou suspeito pra falar de simulador porque eu tenho um completo aqui do meu lado que eu uso pra caramba. Assim. da corrida de Le Mans, tem muito virtual em Le Mans. Mas é muito legal correr lá. Muito legal. Com um carro até nem muito potente, é muito legal fazer. Você chegou a andar na chuva? Não. Não. Não choveu o final de semana inteiro pra você? Não que eu não. Nossa, assim, praticamente sempre chove em algum momento. não andei na chuva. Que bom. Na chuva não é muito legal, né? E simulador? Tu também é do simulador, cara? Não. Nem gostava. Você sabe aqueles no shopping center que tinha os Daytona um do lado do outro? Esse aí ele ia porque ele tava com a gente lá. Porque no da final, idade. eu treinava a tarde inteira. Hoje em dia você toma um couro do seu filho lá no simulador, não toma? Dudu, muito fácil. Muito fácil, né? Muito fácil. Eu já tô. Isso que é... assim, é porque o Dudu anda primeiro muito e anda muito. Guia muito. Agora o Fefo já tá no ritmo de, guiar, assim, eu fico meio defasado. Eu gosto de vê-lo guiar. Assim, ver o Dudu guiar, pra mim é de orgulho, assim, porque ele tem uma tocada que ele desenvolve pro simulador, e depois eu vejo ele guiando o Stock Car e vejo que ele tá muito bem, né? Então, pra mim, hoje, as pessoas falam assim, você acha mesmo que o simulador desenvolve um piloto? Com certeza. Mas com certeza. Onde você acha que desenvolve mais? Eu acho que hoje você tem... Eu acho que tem noção de pista, né? Porque, querendo ou não, o cara tem... Você nunca vai conseguir rodar o tanto que você gostaria de rodar em Interlagos se você não tiver um simulador. Então você consegue rodar muitas voltas, consegue ajustar muito rápido, você consegue ter noção de onde frenagem. Tem a forma de dirigir. Desenvolver o quanto você quer um pedal de freio duro. Porque na nossa época você apertava o pedal, ele era meio mole, o volante não tinha um feedback muito bom. Hoje, se você sentar lá no simulador lá de casa, você vai ver. É um Extreme muito bem feito. Você consegue deixar o volante, se você quiser não fazer musculação e fazer só volante pesado, entendeu? Você direct consegue. drive, que nem eu tenho. Tu já experimentou um simulador legalzão? Já. Os últimos 3 anos que eu estava correndo lá nos Estados Unidos, que eu parei de correr profissionalmente em 2019. No começo de 2019. Os últimos 3 anos, eles mandavam a gente para um simulador em Indianápolis, que era o simulador da Lara. Que esse simulador tinham 4 no mundo. 2 eram da Dallara, um ficava na Europa, outro nos Estados Unidos, e os outros 2 ficavam com a Ferrari. E era um simulador de verdade. Óbvio que eu tenho certeza que já andou em coisa no mínimo igual a isso. E eles colocavam o cockpit do carro dentro do simulador. A casa, né? Devia ter uns, sei lá, 15 metros de altura, mais ou menos. Daí, numa plataforma que praticamente ela mexia com todos os sintomas do carro. Então, quando você entrava na curva, que o carro meio que rolava para um lado, essa plataforma mexia e o teu cockpit em cima, para justamente tentar simular aquilo que você está sentindo na pista. Quando você freia, ele fingia que você estava sentindo aquele G frontal, exatamente. Daí, mas era eficiente, na tua opinião? Tipo, era parecido com... O que era muito eficiente na minha opinião, aquilo que eles conseguiam simular das pistas. Então, se você ia para uma pista que você nunca tinha treinado, que praticamente não é o caso hoje em dia, porque todos os pilotos já conhecem todas as pistas, eles conseguiam replicar... A pista é escaneada a laser, guys. Só para você entender como funciona o simulador de alto padrão, a pista é escaneada a laser e replica no simulador. O racho de uma zebra, por exemplo, você pegava uma zebra que estava rachada, era exatamente igual. Nossa, eu fico até arrepiado só de lembrar. Então, tinha algumas pistas que você ia e tinham, por exemplo, Daytona. Eu tenho muita experiência lá em Daytona, dei muita volta lá. Era exatamente igual a pista. Watkins Glen, você vai lá para Watkins Glen, que eu também andei bastante lá. Tinha umas situações lá na pista que era exatamente igual. Então, isso eu acho que é muito próximo. Agora, até vou pedir a sua opinião, Rubens. Você acha que, por exemplo, quando eu mexia no meu carro, vamos trocar a mola agora.
não era a mesma coisa que é na pista. Ou vamos trocar uma barra, por exemplo. Não é a mesma sensibilidade, não é, aquilo que você sente na pista que você sentia no simulador. A base dos simuladores sempre foi em cima de R-Factor. R-Factor é um jogo, porque hoje tem um iRacing, que é muito mais moderno, né? Mas todas as bases dos grandes simuladores por onde eu passei eram R-Factor, que era um pouco mais analógico, digamos assim. Mas o último que eu guiei, que era o da Williams, não era legal, entendeu? Eu tinha essa sensação. Eu falava pro cara, o de casa é melhor que o daqui, cara. E assim, eles ficavam em cima de um negócio. Vai saber se não foi por isso que o cara não quis reassinar o contrato. Eu falei, isso aqui é um joguinho, filho. Isso aqui não vai dar em nada, não. E demorou muito tempo para eles, acho que, evoluírem em cima. Mas eu nunca andei num da Ferrari. Aliás, podia falar com Acelerados para fazer uma bela filmagem disso aí. Eu pegava um carro, já trazia também para Acelerados, trazia logo uma Ferrari, então pronto. Mas eu também tinha essa sensação. Mas hoje, conversando com o Fefo, ele ligou para perguntar de bump e rebump, assim, de coisas técnicas. Assim, eu adoro quando meus filhos me ligam para perguntar de compressão e extensão de amortecedor. Como é que é? Porque na nossa época, a gente aprendia meio na força, meio como, né? Vendo o mecânico mexer, perguntando, e sempre perguntando, sempre tem que perguntar. E no iRacing é muito bom. É muito bom. Tem que jogar de novo, Fittipaldi. Se trocar uma mola, você sente. O iRacing é bom mesmo. Então, mas... Por exemplo, o último simulador que eu andei foi em janeiro de 2019. Então, já passou bastante tempo, né? A gente tá indo para 25. Então, já passaram praticamente 5 anos. E é óbvio que deve ter evoluído. Tem quanto tempo? Não, ele ele vai atualizando, né? Mas assim, o cockpit da Extreme eu tenho inclusive o meu, se o cara quiser comprar um com a cor do meu capacete e tal, é sensacional, é muito bonito. Então, mas ele vai modernizando com pouco tempo, igual o celular. Entendeu? Entendi. Então, Entendi, tá bom. o volante, os botões, a forma como assim, o Dudu, porra, o que tem de LED aquela parada lá é impressionante. É muito legal.